E, enfim, Deus tem feito muitas coisas. E diante de tudo isso a gente se alegra em Deus. Mas porém eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra, mas ao mesmo tempo, nesses dias eu venho orando e na semana ainda fazendo o sermão que eu ia ministrar. E algumas perguntas, eu não sei você, mas funciona assim comigo. Eu tenho algumas, para não dizer muitas, perguntas que eu faço para Deus. E principalmente quando a gente olha de uma ótica, de uma forma humana de expressão. E aí vem aquelas perguntas, por que tanta luta? Por que tanta guerra? Por que tanto afronta? Porque a gente vê assim, meu Deus, a sensação, Satanás, ele não respeita idade, ele não respeita classe social. Há uma investida, uma fúria muito forte do inimigo, e eu como pastor fico atendendo vidas, pessoas, e eu chego em casa, depois ainda que a gente vai lá, conversa, ministra o coração, eu pergunto a Deus e levo tudo em oração. E eu também gostaria de ter umas respostas mais rápidas e mais concretas de Deus para a minha vida. Ou pelo menos saber o porquê, parece momentos tão injustos, né? De ver pessoas às vezes padecendo, né? Guerras, perseguições, né? Vida pessoal, trabalho. E muitas das vezes nós não temos as respostas, principalmente aquela que a gente gostaria. Mas tem uma coisa que é inegável. É inegável. Deus tem separado pessoas nesses últimos dias, para não dizer, né, tempos. O Itaqui falou sobre isso, que ele tem separado pessoas e forjado aqueles que andam em obediência para estar caminhando juntamente com ele. Mas parece que nesse tempo, por algumas das pessoas, de forma específica, estão vivendo ciclos, fases, circunstâncias da sua vida, em que estão guerreando e não conseguem muitas vezes buscar uma grande, ou então entender por que muitas coisas estão acontecendo sobre as suas vidas. E todas as vezes que nós vamos ler a palavra de Deus, todas as vezes que nós vamos buscar os ensinos debaixo dos princípios da palavra, nós podemos pelo menos, conseguindo resgatar e trazer para as nossas vidas, buscar um parâmetro para poder pelo menos começar a compreender e orar e buscar para que nós venhamos ter a revelação de Deus daquilo que Ele quer comunicar. E nós vemos em muitas vezes pessoas específicas que carregam muito. Nós vamos estar falando hoje sobre um pouco a fé de Abraão, e isso vai fazer muito sentido quando a gente consegue trazer isso para as nossas vidas, de um tempo em que Deus começa a forjar caráter, que Deus começa a preparar pessoas, Deus mudar a estação, parece que Deus começa a preparar vidas, virar uma chave, remover pessoas de um ambiente, trazendo para um outro ambiente. A grande questão é que quando tudo vai bem, o Senhor quer nos empurrar para lugares mais altos, ou então por águas mais profundas. Mas muitos de nós que estamos ali, parece que a nossa vida está boa, está bênção, se mexer estraga. Mas o interesse de Deus, de fazer com que cada um de nós venhamos a ter uma vida, um perfil de uma vida transformada, de viver a cada dia, buscando a melhor versão de nós mesmos. O Senhor começa a gerar níveis de angústia. O Senhor parece que Ele prepara algumas coisas, Ele muda geograficamente, de cidade, trabalho, às vezes a profissão está tudo certinho, você está bem, você está feliz, e aí parece que acontece alguma coisa, talvez até uma promoção. Pessoas são levadas de um lugar ao outro, ainda que recebem uma remuneração salarial, mas mesmo assim, os desafios que estão diante da sua vida geram níveis de incômodo. Como fazer? Eu já dominava onde eu estava, e agora estou sendo desafiada a dar uma resposta em que eu preciso primeiro entender para conseguir acertar o alvo naquilo que eu preciso. E nós vamos precisar pelo menos, nós falar hoje um pouco sobre Abraão. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 4, versículo de número 18. Amém, igreja? Romanos, capítulo 4, versículo de número 18. Quem encontrou, diga amém. Paulo falando assim:
Abraão, esperando, preste atenção, contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E, sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. 20. Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas, pela fé, se fortaleceu, dando glórias a Deus. 21. Estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que lhe havia prometido, assim também lhe foi atribuído para atos de justiça. E as palavras lhe foi atribuído, foram escritas a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, o nosso Senhor, ao qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Até aqui por enquanto, amém? Quando nós vamos ler a palavra, e quem ama a Bíblia, eu amo Bíblia, quem gosta de estudar a palavra, quem já fez teologia, vai entender um pouco melhor sobre isso. Nós precisamos sempre ler a Bíblia, né, reafirmando, mas, né, como sempre, os ciclos se renovam. Para mim, a Bíblia é uma carta de Gênesis a Apocalipse, de um pai apaixonado pelos seus filhos. O Senhor Jesus, dentro da Trindade, Deus e o Espírito Santo, Deus de Gênesis, antes de Gênesis, da fundação do mundo ainda, quando o Senhor estava criando todas as coisas, o Senhor queria se comunicar, e porque Deus queria se comunicar, o Senhor deixou a sua palavra, e aí vem todos os, depois, como uma forma de estudo, separação de livros e capítulos e assim por diante. E aí então, chega nesse momento em que nós, entendendo isso, que a Bíblia é uma carta de um pai apaixonado, eu tenho que pensar a respeito do que Deus quer falar comigo. Porque para muitos a Bíblia sagrada, para nós, usando a expressão sagrada, algo divino sobre nós, mas para muitas pessoas a Bíblia, de fato, ela é um livro que conta histórias, que tem alguns dentre estes, um dos mais famosos, não vou dizer o nome aqui, teólogo e ateu dessa nossa nação brasileira, e que estuda a Bíblia 2 horas por dia, só que ele diz que é muito difícil de acreditar naquilo que a Bíblia quer transmitir, porque para ele é como um ato de uma fábula. Mas quando for perguntado, então por que você estuda esse livro? Por que as suas primeiras 2 horas da manhã, que você faz um café da manhã, ele faz a sua higiene pessoal, não posso dizer o nome, né, Dani? A Dani disse que eu não posso dizer, porque depois pode dar problema. Ele pega a sua xícara de café e todos os dias, 2 horas, ele estuda a palavra de Deus. E nesse podcast, eu olhando, então, perguntaram para ele por que você estuda a palavra daquilo que você mesmo não crê. Que a palavra de Deus é a vontade de Deus, é a boca de Deus, porque ele falou algo. Todas as vezes que o ser humano, ele aplica as verdades desse livro, vai existir vida e transformação. Então, para mim acreditar que eu me defino como um homem ateu é difícil, porque eu preciso ser comprovado, os atos, os feitos. Então para mim a Bíblia, ela é contraditória, e aí ele construiu uma narrativa contrária a isso. Mas ele teve que afirmar dizendo que todas as vezes que o homem aplicar essa verdade, os ensinos, a liderança principalmente, que ele gosta de falar da liderança de Jesus, que ele reconhece nesse novo momento como um grande profeta que já existiu nessa terra, as pessoas têm uma vida transformada e mudada. Então ele recupera, vamos dizer assim, ele extrai essas verdades, esses princípios, e ele ensina as pessoas
ainda não dizendo, denominando, falando a expressão da fala de Jesus, mas dizer, se você fizer isso, dá certo. Se você viver a verdade, dá certo. Se você ser um homem íntegro, vai dar certo. Você vai ser um homem próspero. Se você honrar e decidir permanecer, ainda que existem muitas oportunidades de você ter mais de uma mulher, mas se você quiser buscar um padrão de um homem de caráter e decidir amar essa mulher aqui que está do seu lado, que construiu o seu patrimônio, que gerou os seus filhos como a sua maior riqueza, vai dar certo. E ele diz que essas verdades então que está nesse livro, quando o homem extrai dela e aplica no seu dia a dia, ele vai ser um homem bem-aventurado nessa terra. Então nós vemos que até o mundo já entendeu isso e se submete, se rende às Escrituras. Ainda que ele seja confrontado, e tem uma outra parte que não, enfim, não é o contexto aqui, que é isso que confronta ele, as suas decisões pessoais e particulares. Muitas vezes nós não conseguimos, talvez não é por não entender, mas talvez é por não ter uma compreensão clara das Escrituras. E nesse sentido histórico dessa verdade de falar de fé nessa noite, nós temos que entrar com um pano de fundo, pelo menos para nós nos familiarizar o que está acontecendo aqui. Apóstolo Paulo, que não era um dos 12, ele vem posterior aos 12, ainda sendo apóstolo, mas não um dos 12, ele vai falar, é como se ele estivesse dizendo dentro de uma das suas cartas, eu preciso, como uma carta, um querer e uma vontade de Deus, gerar como um ensino para a vida da igreja. E para que as pessoas não desanimem no meio do caminho, para que o povo de Deus não se sintam perdidos, eu preciso relatar ensinos, princípios, os encorajar. Eu preciso liberar uma palavra, uma ação de Deus para que eles, em momentos de luta, em momentos de dificuldade, em momentos de perseguição, em momentos de talvez uma enfermidade, em momentos que as pessoas vão dizer, os filhos de Deus, é só um milagre para mudar esse cenário. Eles precisam ferramentas e entender aquilo que Deus quer comunicar. E aí então vem apóstolo Paulo, e ele vai falar sobre fé, só que o que me chama a atenção é que ele resgata uma palavra no início de todas as coisas. Para ele começar a falar, a trazer essa carta à igreja de Jesus, apóstolo Paulo vai remeter dentro de um contexto, uma palavra que está lá em Gênesis capítulo de número 18. No início, o 18º capítulo da Bíblia, os primeiros capítulos da Bíblia. A Bíblia vai dizer que existia uma promessa de um plano em que Deus estava estabelecendo pela terra. E a Bíblia diz então que Deus vem a Abraão e fala: Abraão, eu tenho uma promessa sobre a tua vida. Eu quero te dizer que depois de tudo que tem acontecido aqui nessa terra, a partir de ti você vai ser um pai, mas é um pai de uma grande nação, de uma multidão de filhos que vão vir a partir de ti. De uma forma geracional, eu quero recomeçar, e eu quero te dizer que você foi o escolhido. Eu quero liberar uma palavra, uma promessa sobre você. E a Bíblia diz então que naquele momento, Abraão recebe no seu coração aquela palavra de Deus, mas existia uma grande dificuldade, pelo menos para começar o contexto dizendo assim. E aí Paulo agora, lá em Romanos, lá na Nova Aliança, Paulo está dizendo lá a partir depois então de Jesus que veio à terra, ele vai falar de algo tão poderoso, mas ele vai dizer algo, ainda que fazem muitos anos, ainda que fazem um tempo tão longe na qual nós vivemos hoje, mas os princípios, as verdades permanecem a mesma. E nós precisamos aprender nas Escrituras, nós vamos precisar resgatar na palavra de Deus, para que hoje nós como povo de Deus, venhamos dar as respostas de tudo aquilo que nós precisamos. Logo nós entendemos que todos nós, acredito de forma unânime, estamos em guerra em alguma área da vida. Muitos dentre nós entramos na igreja, estamos como uma grande luta, uma grande guerra, às vezes matrimonial, brigas, intrigas, sentimento de retroceder. Pessoas entram aqui às vezes com grande medo, a sua empresa, as coisas já não estão acontecendo mais.
E aí ele pensa, eu como filho de Deus, ou eu como um crente, o que está acontecendo? E começa a se questionar. Outros, medo a respeito dos próximos movimentos da sua empresa, trabalho, um cargo, filhos. Às vezes, muitos pais vêm para a igreja e têm uma preocupação com os seus filhos que não estão conseguindo caminhar, não entenderam. E existe uma preocupação de dizer, eu sei que o mundo é mau. E eu sei que o mundo não tem misericórdia. E a gente está vivendo coisas extraordinárias como pais, mas os nossos filhos estão sendo expostos na escola, na rede social. Hoje um celular na mão é uma potência pior do que uma metralhadora, porque a metralhadora fica mais difícil de conseguir ter acesso, mas um celular gera um grande estrago. Vai gerar conhecimentos pela maldade, que os nossos filhos deveriam aprender, pelo menos na escola, hoje com 12, 13 anos, que no meu tempo era com 15, 16, 17, sobre sexualidade. Então, há um trabalho em que nós temos para construir de uma forma genuína, verdadeira, e o mundo também trabalha de forma contrária. O inimigo, Satanás, também tem interesse de destruir tudo aquilo que nós construímos, porque a palavra de Deus fala algo. Satanás veio para matar, para roubar e para destruir. Então, quando nós entendemos isso, Satanás está em busca de algo chamado alma. Satanás que ele quer, não tendo limite, não tendo escolha, não tendo idade. Satanás ele vem de forma objetiva a finalizar aquilo que lhe foi, vamos dizer assim, como missão da sua vida: matar, roubar e destruir. E por essas e tantas outras verdades é que Paulo começa agora a querer dizer, eu quero gerar uma ferramenta, em que todas as vezes que os filhos de Deus aplicar, todas as vezes que os filhos de Deus colocarem em prática, certamente eles terão resultados daquilo que esperam. E aí é exatamente nesse momento, então, Romanos capítulo 4, versículo 18, que vai falar sobre esse cenário. Porque quando Deus falou que faria de Abraão pai de nações, Abraão, no seu coração, a Bíblia diz que ele duvidou naquele momento, porque Abraão tinha 100 anos. A Bíblia vai dizer que Sara, a sua esposa, já tinha perdido o seu ciclo mensal que estava sobre ela, porque a sua idade é de 90 anos. Então naquele momento assim, no seu coração, ainda que a Bíblia diz que Sara, ouvindo essas palavras, que vindo da parte de Deus, então, que uns definem como o próprio Deus, outros anjos, a Bíblia vai dizer que ela riu, porque como isso poderia acontecer? Sendo que o seu marido, e nós olhamos, lendo as escrituras, já falando assim, que ele olhou para dentro do seu corpo e ele disse algo: eu, homem de 100 anos, já estou com o corpo amortecido. Era Abraão dizendo, já não seria mais possível, porque existe um meio natural de gerar filhos, e o meu corpo está amortecido. E que para essa promessa se concretizar da parte de Deus, a minha esposa já perdeu o ciclo. A minha esposa está com 90 anos, então como isso poderia acontecer? Como é que Deus poderia confirmar essa palavra? E aí então, nesse momento, apóstolo Paulo, trazendo sobre essa carta ali no livro de Romanos, ele começa a dizer e relatar exatamente essa história, dizendo o desfecho de tudo que vai acontecer. E aí então é como nós lemos ali, e a Bíblia vai dizer então que Abraão, ele esperando contra a esperança. Quando eu leio isso, que Abraão disse, eu estou esperando contra a esperança, depois da vírgula, a Bíblia vai dizer que ele creu. Era Abraão dizendo, Senhor, pelo meio natural é impossível. Eu estou diante de um cenário que não vai ter como concretizar. Abraão, por entrelinhas, poderia estar dizendo como Deus vai fazer essa promessa se cumprir. Porque sobre mim já não há mais possibilidade, nem sobre Sara, minha esposa. Mas Deus, ainda que seja poderoso, e a Bíblia vai dizer ali no final, no versículo de número 25, que ele sendo poderoso, aí existia uma promessa. E Abraão já tinha vivido muitas experiências com Deus. Então já não era mais somente a primeira menção, já não era mais somente uma experiência nova de Abraão. Mas ao mesmo tempo ficou no seu coração, e Sara riu porque ela duvidou. E aí a Bíblia vai dizer então,
Como segundo ponto, que Abraão se dedicou sem enfraquecer na fé, porque levou em conta, ainda que seu corpo amortecido, por estar diante de um cenário de 100 anos, a esterilidade de Sara é um outro ponto chave de dizer, ou Deus tem algo muito extraordinário para fazer na minha vida, ou isso de fato vai ser impossível de acontecer. Idade avançada, corpo amortecido, o ciclo mensal acabado, e para deixar ainda mais difícil, Sara, aos 90 anos, nunca tinha gerado um filho, era mulher estéril. E dentro de um contexto original, bíblico, toda mulher que não gerava filhos era mulher tratada como uma mulher amaldiçoada. Porque uma mulher bem-aventurada é aquela que gerava na vida do marido descendência. E existia grande alegria, principalmente quando vinha diante daquela família um menino, um homem. Porque ele era a extensão de tudo aquilo que nós chamamos de legado que seu pai deixara. Então Sara estava ali no final da vida, porque a Bíblia vai dizer que Abraão viveu por 120 anos. Então Abraão estava nos últimos momentos da sua vida por 100 anos, velho. Talvez então, a sua carne, o seu estado físico já debilitado, a sua virilidade já amortecida, e acho que isso está muito bem claro. Sara estéril. Como Deus pode fazer? Parece que Deus estava procurando um cenário onde Deus estava dizendo, será que eu posso contar com vocês para fazer algo extraordinário chamado milagre? Porque milagre é um contexto daquilo que são ações em que só Deus pode fazer. É um relacionamento em que nós vamos dizer, homem nenhum pode fazer, por isso que é denominado milagre. Aquilo que nada, nem ninguém consegue fazer. Diante de uma enfermidade, não existe levar no melhor médico, não existe pagar os melhores remédios, não adianta você estar num hospital que tenha mais recursos, porque a sua saúde, enfim, nesse momento está debilitada e já não tem mais volta, principalmente com um diagnóstico claro. Então aí sim denomina-se como um milagre quando existe uma cura. E para existir esse milagre, então nós entendemos e retrocedemos, reconhecemos que vem da parte de Deus. Então Abraão, o pai da fé, o homem que recebeu uma palavra de uma promessa, estava num cenário onde uma dependência era total para que a promessa viesse a acontecer. E aí agora, a gente conseguindo trazer, entendendo esses princípios, a gente acredita que muitas vezes a gente vai entrar numa igreja, vai vir num culto no domingo. E às vezes poderia, até talvez deveria ter uma expectativa em que Deus falasse, virasse uma chave e coisas extraordinárias acontecessem. Mas muitos de nós, como foi com Abraão, um homem, isso me chamou muita atenção, um homem com grandes experiências, duvidou. Lá no livro de Gênesis, capítulo 18, vai falar muito claro, Sara duvidou. Pessoas que tiveram experiências extraordinárias. Porque o cenário era contrário. Difícil de acreditar quando não tem mais jeito. Só que isso era um ensino para todo ser humano. O que Paulo estava querendo traduzir nessas palavras era dizendo já no Novo Testamento. Às vezes nós também estamos em busca de soluções de nossas vidas, palavras sobre as nossas vidas. Muitos dentre nós que estamos na casa de Deus, o emprego que você tem foi muitas vezes promessas de Deus. Deus falou que daria empresas, Deus falou que te levaria por lugares. Muitos de nós temos promessas também, para não dizer praticamente todos, ou aqueles que ainda não entenderam, mas que está sobre eles. Só que às vezes os cenários em que nós vivemos não condiz com aquilo que Deus um dia já falou conosco. E aí vem a primeira instância, o medo, a dúvida, e dizer, mas Senhor, se foi Tu mesmo que falou e não foi o profeta, se foi Tu mesmo que falou e não foi o pastor, se foi Tu mesmo que prometeu, por que não acontece? Por que se passam-se os anos? Aonde estão aquelas palavras que pareceu tão real, quando vieram e entregaram aquela palavra, quando teve uma palavra de conhecimento, ou uma palavra de uma revelação de Deus, um próprio profeta, do ofício de verdade diz que Deus faria, Deus te levaria pelas nações, que Deus te daria filhos, que Deus te faria um grande homem, uma grande mulher diante da sociedade,
que Deus te levantaria dentro da sua empresa, que Deus um dia te daria uma empresa, e assim por diante. Passa-se o tempo, passa-se os anos, e parece que nada acontece, ou talvez o cenário ainda é pior, as coisas começam a retroceder, fica mais difícil, Deus começa a apertar, só que a gente não consegue entender como Deus, meu Deus, tem alguma coisa, ou o profeta, ou o pastor, alguma coisa está errada, porque a minha vida não confere com aquilo que o Senhor falou. E aí então, é que Paulo está criando esse cenário, e aí Paulo depois ele começa a relatar com o desfecho, a partir do capítulo 18 e assim por diante, que quando o Senhor vem a ele então, e aí traz uma restauração, parece que traz um nível de encorajamento sobre a situação da vida de Abraão, e o Senhor tem interesse de dizer, você precisa acreditar, ainda que o cenário seja difícil. E aí agora então Paulo começa a relembrar o povo de Romanos, dizendo, o Senhor tem uma promessa e Ele é fiel para cumprir, e você precisa, e talvez como eu nessa noite, precisamos aprender exatamente nesse momento com Abraão, com o ensino e o princípio de entender que nós não deveríamos nos permitir andar em medo, em dúvida, porque se Deus prometeu, a Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que fale e se arrependa. E o terceiro ensino, então, que Paulo está dizendo sobre isso, depois que o anjo vem e fala com Abraão de uma forma mais veemente, a Bíblia vai dizer então que ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, porque ali naquele momento ele estava dizendo, não é questão de uma dúvida que vem relativa à incredulidade, você precisa entender isso. Abraão estava dizendo, não é que nesse momento coloque em xeque o poder de Deus, que eu vou dizer assim, Deus já fez coisas extraordinárias, mas sobre isso não vai ser possível. Era Abraão por entre linhas dizendo, vai ter um momento em que Deus não vai conseguir fazer, e esse se tornou o cenário. Então nesse momento, Paulo está certificando dizendo, a dúvida estava relacionada exatamente a um contexto, da esterilidade, da idade avançada, mas isso não vem por incredulidade, é isso que nós estamos lendo, dessa promessa, é para dizer como isso estaria acontecendo. E aí depois o quarto ponto vai dizer que pela fé, e aí Paulo agora faz questão de mencionar isso, tem só um jeito de virar essa chave, só tem um jeito de você virar essa chave na sua vida, só tem um jeito de eu virar uma chave na minha vida, quando o cenário está contrário, quando não tem mais esperança, quando o remédio não faz mais efeito, quando talvez seu dinheiro não consegue pagar os melhores médicos, você não tem um plano de saúde, há uma contrariedade, seus filhos talvez estão longe dos caminhos de Deus, estão nas drogas, às vezes um casamento que a gente vai atender, é um casamento que já está praticamente se arrebentando, não tem mais volta, de dizer, a gente já fez de tudo, pastor, a gente já buscou todos os recursos, já fiz terapia, a gente já buscou todos os recursos, não muda, ele não muda, ela não muda, não tem mais jeito, se torna até um equívoco da nossa parte, continuar num cenário onde nós já aprendemos que não dá mais. Só que aí você começa a pensar, como diz assim a própria palavra, que nós precisamos exatamente como Abraão fez, crer contra a esperança. É dizer assim, nós precisamos exatamente nesse momento de maior luta, maior dificuldade, nesse momento em que a gente não encontra saída, eu busquei, eu fiz de tudo, mas eu não consigo ver a luz no fundo do túnel. Só que nesse momento nós vamos estar sendo colocado em xeque algo, a credibilidade de todo aquilo que nós nos definimos como um cristão. Porque não tem como um cristão viver, um ateu que estuda a palavra, que ele fala que os princípios desse livro se tornam uma verdade para aqueles que aplicam, têm uma vida bem-aventurada, tudo bem, ok, até dá para concordar com ele. Mas um homem e uma mulher que se define como um cristão não crê na palavra de Deus. É exatamente isso que Paulo está querendo dizer, que Abraão quis comunicar. A dúvida não foi por meio de incredulidade, porque ele sabia, ele conhecia o poder de Deus, ele sabia que Deus era Deus de milagre, ele sabia, ele conhecia a história da palavra, ele já teve experiências, e não era essa dúvida por incredulidade, é de saber como Deus vai realizar. E é nesse momento então que vem Paulo querendo dizer, esse é o ensino que vai te sobrar.
Talvez fique difícil de você olhar para esse homem e dizer, ele já foi um homem bom, ele já fez tanto, ele está tão diferente, mas ele está diferente como um homem pior. Mas você já provou de um homem que já teve um nível de entrega diferente, muitas coisas, muitos fatores começam a acontecer. Da mesma forma, talvez você pode dizer, essa mulher já foi diferente, ela já honrou mais, ela já foi diferente do estado hoje que ela se encontra. E o nosso casamento, a nossa vida parece que começou a declinar. A empresa, é nesse cenário em que parece que Deus começa a colocar pessoas num nicho, num lugar, aonde Deus começa a apertar, Deus começa a esmagar, e aonde parece que a gente já não vê essa saída que nós estamos querendo ver, e aí a gente ora, a gente busca, a gente jejua, a gente clama, a gente ora, parece que o céu não rompe. Teve outros momentos, talvez na sua vida, que você dobrou o joelho no quarto da sua casa, e parece que Deus vinha com uma presença gloriosa, você lia a Bíblia, você começava a chorar, porque parece que aquelas palavras saltavam no seu espírito. E aí a gente entra num ciclo, parece, de abandono de Deus. E a gente começa nesse momento a se questionar. E os questionamentos é, será que Deus por algum momento fechou os olhos que não me vê? Fechou os seus ouvidos que não me ouve? Aonde está o meu pecado? Porque o Senhor já não consegue me encontrar mais. Por que eu não consigo mais furar o teto desse, a gente fala, esse céu blindado? Que a nossa oração já não consegue mais furar e eu não consigo mais acessar a Deus. E Paulo está construindo exatamente nesse momento, dizendo, vai te sobrar uma coisa, mas é a maior ferramenta se você souber usar nesse tempo de guerra. Porque vai te sobrar algo chamado fé. E essa fé é o que fez Abraão, quando ele diz assim, no versículo de número 20, mas pela fé se fortaleceu, quer dizer o quê? No estado de fraqueza, no estado de desfalecimento. Eu já estava pronto a largar tudo, eu já estava pronto a jogar tudo para o alto, eu já não conseguia mais ver o cenário, o mercado, a minha empresa está indo bem, eu não tenho mais como esperar que dessa empresa vai acontecer, já foi lucrativa, eu já faturei muito, mas agora, o emprego, Deus um dia... Eu quero que você pense nisso. Foi Deus que abriu porta no seu trabalho. Foi Deus que te fez sentar em cadeiras de governo. Pode ser que você não está mais nos lugares onde um dia você já teve. Talvez te prometeram e não aconteceu. Talvez falaram que iam investir na sua vida e não aconteceu. Até esse prezado momento. E você talvez se cansou de esperar. Você começou a se questionar, de dizer, talvez não foi Deus, eu compreendi de forma equivocada, eu não entendi, talvez da maneira que eu deveria, Deus quis falar e eu não entendi, eu inverti, eu acreditei que era, mas não é. Talvez o profeta errou a pessoa, ele foi e profetizou para mim, não era para aquele que estava do meu lado. Se passaram muitos anos, talvez de forma similar, para que nós venhamos entender e familiarizar a palavra, já não dá mais, estou velho, cansado, amortecido, e a minha esposa é como um ato de uma esterilidade, não tem mais jeito. E é nesse cenário que Paulo está lembrando, milhares de anos depois, usando a mesma expressão de Gênesis capítulo 18, numa construção lá em Romanos capítulo 4, dizendo, ei, nada mudou, tudo permanece igual. Vai chegar momentos na sua vida que só vai restar algo, mas você deveria se alegrar por isso. Porque se você ainda conseguir ter fé, porque quando ele está dizendo que ele creu, e porque ele creu pela fé, se fortaleceu, e a Bíblia vai dizer qual é a maneira de expressão, e aí entenda isso, se está na Bíblia, é importante, por isso que Paulo está falando. Abraão teve atos de gratidão, porque fé se fortaleceu, e qual foi a maneira de expressão? Dando glória a Deus. E o glória a Deus não é a gente chegar na igreja, erguer a mão e dizer glória a Deus. É um estilo de vida de glória a Deus. É tudo está negativo e você tem uma vida que glorifica a Deus. Eu creio na promessa. Meu casamento está ruim hoje, mas ele nunca foi assim. Deus vai mudar.
Para falar a verdade, Deus vai mudar, sabe por quê? Que vai começar a partir de mim essa mudança. Eu quero transformar a minha melhor versão. Eu quero amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. E vice-versa. Há agora, a partir desse momento, um entendimento. E eu estou disposto a começar a entregar derivado a respostas. Mas isso tudo vai começar quando? Quando eu tenho um coração grato. Porque não adianta ficar murmurando. Não adianta. Você querer ficar lutando contra Deus é dar soco em ponta de faca. Porque o contrário de Abraão, de se fortalecer pela fé, dando glória a Deus, o contrário é isso, é murmuração. O contrário isso é ter e chegar diante de Deus com as suas queixas e dizer: Senhor, tu falhou comigo. Tu prometeu algo que não aconteceu. Eu acreditei quando eu abri essa empresa que era Deus, que era o dono do meu negócio, e hoje ela está indo a pique. Onde o Senhor está? O que está acontecendo com aquele casamento que foi feliz? Os meus filhos, como uma palavra de Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu entreguei, no altar de Deus eu apresentei. Eu disse: Senhor, toma, é teu. Toma os teus cuidados. A minha casa te pertence. Os meus filhos, o meu casamento, os negócios, os empregos, o meu ministério te pertence. Ainda que se passem os tempos, Deus não volta atrás e nem remove nada do seu lugar. E aí, a partir de então, Paulo está dizendo, ele está colocando, dizendo, é um princípio de um entendimento. Só tem uma forma das coisas mudar na minha vida e na sua. Quando nós tivermos a gratidão e dando glória a Deus, nos fortalecendo pela fé. E o último, a Bíblia vai dizer então que, no versículo 21, Abraão plenamente convicto. Essa palavra mexeu comigo. Porque parece que se a gente falar debaixo de uma convicção, não, plenamente, era um homem pleno, não faltava nada, não tinha, a partir desse momento parece que foi subindo a régua, os versículos foram passando, é como se fosse uma estrada sendo ali galgada, uma estrada sendo conquistada, e cada versículo parece que Deus foi levando Abraão para um ambiente, e Abraão foi vencendo as suas lutas, suas dificuldades. Abraão já não está mais como homem agora duvidando, ainda que não seja por incredulidade. As coisas começaram a acontecer, e Abraão começou a se fortalecer pela fé, e começou a dar glória a Deus, o cenário começou a mudar, Deus começou a virar uma chave. E aí então agora, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso, é só quem tem experiência. Nós nunca vamos poder chegar diante de Deus em oração, porque não somos familiar a um Deus, e talvez a um Pai que nós precisamos. Como é que nós vamos vencer áreas específicas de nossas vidas às vezes? Porque nós não temos relacionamento e intimidade. Nesse momento foi resgatado dentro da vida de Abraão aquilo que já foi um dia vivido como um ato de uma experiência. E ele conhecia, por isso que era um familiar essa palavra, poderoso para cumprir o que lhe havia prometido. Então Abraão teve que dizer algo como um resumo disso tudo. Eu preciso jogar tudo fora, o contexto da minha idade de homem de 100 anos, Sara, esterilidade, porque por uma ação de um milagre de Deus, o Senhor vai cumprir aquilo que Ele prometeu. E que a partir de mim Ele vai me tornar um homem como um pai de nações. E muitos virão a partir de mim, de um recomeço de Deus, porque Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele havia prometido. Então o que precisamos é olhar as Escrituras como a palavra, o recado, a vontade de Deus, e dizer, por que eu e você hoje não jogamos para o lado, por que nós não jogamos para trás tudo aquilo que se torna negativo e ousamos a olhar para a promessa que o Senhor um dia nos fez? Sobre a sua vida, casamento, ministério, igreja, negócios. Nós desperdiçamos quando não entendemos, e porque nós não entendemos, nós não acessamos. Só que tem que ter algo. Temos que acreditar que Deus é poderoso para cumprir o que lhe havia prometido. E agora, para concluir, eu não sei se eu já falei aqui na igreja. Você sabe, dentro de algumas fases que uma árvore passa, uma árvore frutífera,
Hoje em dia a gente sabe que incubadores, hoje em dia o ser humano ele aprendeu a fabricar alimentos. Você que gosta de açaí, estava olhando uma reportagem essa semana que eles fazem com beterraba e outras coisas lá, fazem a cor do açaí, é uma pasta, é muito semelhante a açaí, diz que quem conhece açaí sabe que não é verdadeiro. Alguém olhou essa reportagem aí já? Não. Hã? Você paga para dizer que está comendo açaí, nem é açaí. E a gente sabe, o ser humano hoje aprendeu a fazer uma tangerina, uma laranja. Hoje em dia, eles aceleram processos. Mas deixa eu te falar algo. Toda árvore, para ela gerar os seus melhores frutos, ela tem que passar por um estado de agonia. Você sabia disso? Toda árvore, para ela gerar os seus melhores frutos, ela precisa passar por um momento de agonia. A Bíblia vai dizer que o agricultor, aquele que trabalha, que cuida, e teve momentos que ele vai ter que podar a árvore porque ela produza mais. A própria Bíblia já fala sobre isso. Mas pelo menos tem duas esferas que essa árvore frutífera, ela precisa... Obrigado, amor. Ela precisa passar para que ela seja fortalecida. Um dos primeiros momentos é em tempos de sequidão. E parece que Deus é tão pontual naquilo que Deus quer fazer... Porque tudo descreve, depois lá na frente a gente parece que liga os pontos e entende, então era isso que Deus queria comunicar. Que quando nós vamos ver que é um tempo fora da estação, às vezes a gente vê aquela árvore lá, sem vida, os galhos, principalmente em tempos de poda, né? Quem já podou sabe aquela árvore bonita, é um tempo de poda, você lá vai podar a árvore, fica tão feia, sem expressão. E nesses momentos assim, então a gente, meu Deus, perdeu a beleza. E nem tão pouco a beleza, mas também fruto, embora não seja a sua estação. E quando ela passa por um tempo de sequidão, toda árvore ela precisa fazer algo, escute isso. Ela vai precisar fazer com que, para ela não morrer, ela vai ter que buscar através das suas raízes, em tempo de seca, falta de chuva, né? As suas raízes vão ter que ir por lugares mais profundos, porque ela vai ter que estar em busca de água. Porque como não vem a chuva, como o clima não a ajuda e ela não quer morrer, automaticamente a própria natureza dela faz com que ela busque lá embaixo, ela vai se aprofundando, as suas raízes vão indo mais fundo, e depois que as raízes estão lá, elas encontram água, e ela fica lá brigando, ela fica lá resistindo para não morrer. E parece que se não fosse o suficiente, vem o tempo do inverno, mesmo cenário. Aí sim, a árvore com seus galhos, sem folhas, sem brotos e sem fruto. E aí vem o frio e faz com que aquela árvore da mesma esfera, ela brigue contra um clima. Ela entra em estado de agonia, assim que eles definem. Porque ela está querendo dizer que ela não está pronta, ela não está ali, não vai querer se entregar, ela não quer morrer. E deixa eu te dizer algo, a natureza está pregando para nós. O Senhor muitas vezes já falou pela sua palavra. O ensino é exatamente esse, igual dizendo, ela andou, as suas raízes andaram por lugares mais profundos, naquele tempo de seca, que não tinha água, que tudo indicava que aquela árvore iria morrer, ela buscou uma alternativa. Isso eu não estou contando apenas uma história, é algo real. E a alternativa que ela teve de estar buscando diante da terra, a água lá embaixo, ela se fortaleceu, gerou vida sobre ela. E ela não morreu. E agora no tempo de inverno, num tempo em de geada, num tempo em que o clima é muito baixo, que parece que não vai sobreviver, ela está pronta, porque ela já passou por um tempo de escassez, ela foi fortalecida, as suas raízes estão muito profundas. E conta-nos então que essa árvore, por ela passar esses processos, depois de passar pelo frio, de ela passar por esse tempo de agonia, aí começa a vir o outono, aí começa tudo de novo, vem novamente as primeiras folhas, vem os brotos, e ela começa a florescer, e agora ela começa a gerar os seus frutos. E eles falam então que é os melhores frutos, porque vitamina A, vitamina B, diz que é os melhores frutos, não apenas de gosto, mas de tudo aquilo que ela pode oferecer em qualidade. E se nós formos olhar, mas o que fez essa árvore produzir os seus melhores frutos dentro da sua natureza, foi que ela passou as suas adversidades. Ela viveu o tempo de escassez de água, ela buscou alternativa andando em uma terra mais profunda, as suas raízes a fortaleceu.
Como disse, se não bastasse, vindo tempo de frio, de geada, vinha um tempo assim que parece que agora vai acabar, ela não vai aguentar, é muito frio, mas ela estava pronta para resistir. E tudo isso foi gerando na vida dela a condição de dizer nos próximos movimentos, nas próximas estações, vocês vão comer os melhores frutos da sua vida. Não vai ser um fruto feito numa incubadora, não vai ser um fruto feito num laboratório, vai ser um fruto de tudo aquilo que tem para entregar, suas vitaminas e assim por diante. E se nós vemos que Deus, diante da sua perfeição, do seu poder, Ele usa a própria natureza para gerar ensinos e princípios sobre nós, e é necessário que nós venhamos dar as respostas certas, dentro de um contexto daquilo que Deus está esperando. Se nós andarmos de forma contrária, nos dias em que vamos passar pelas agonias, nos dias em que nós vamos passar por tempos de escassez, de sequidão, e nós não estivermos enraizados na sua palavra, e nós não estivermos estimulando a nossa fé, porque talvez nesse momento que Deus está esperando, Marcelo, te estimule na fé, crendo, mas dando glória a Deus. Eu vivo nesses momentos de escassez, eu vivo esses momentos de contrariedade, de medo, de angústia, e fico murmurando e reclamando. Eu desperdiço a oportunidade que Deus tinha de gerar os meus melhores frutos na estação própria. E ciclos não se terminam, ciclos não se encerram. Por quê? Porque nós estamos patinando, nós estamos sendo reprovados, não conseguimos passar por uma próxima fase, não conseguimos entrar em novos lugares, porque nós estamos sendo reprovados, porque em dias de agonia, em dias de angústia, nos dias de frio, nos dias em que está tudo seco, nós não estamos buscando as águas em lugares mais profundos, e o Senhor está nos testando e nos provando. Por isso que nesse momento, talvez vai chegar um momento crucial, em que nós não podemos falhar, que vai nos restar somente a fé. Não vai ter ninguém para te ajudar, não vai ter um amigo. Talvez você vai olhar, cadê os amigos? Acabaram. Talvez você vai dizer, meu Deus, até o pastor já não me liga mais, eu mandei mensagem, ele não se preocupou, tal. Enfim, pode ser tantas outras coisas, né? Talvez você vai dizer, poxa, eu fui falar, é sério, nem a minha esposa conseguiu me entender, nem o meu marido conseguiu me entender, os meus filhos também, e assim por diante, sobrou eu e Deus. Mas se você ainda tiver fé, e se você aprender a dar glórias a Deus, você vai ser fortalecido. Sabe por quê? No final de tudo, porque Deus é poderoso para cumprir aquilo que lhe havia prometido. Agora eu quero te pedir, existem pessoas aqui nessa casa que tem promessa de Deus? Levante sua mão. Se eu fosse você já poderia estar dizendo, dando glórias a Deus. Existem pessoas que têm promessa de Deus nesse lugar? Glórias a Deus. E aí deixa eu te dizer, Deus é poderoso para cumprir aquilo que lhe havia prometido. Se coloque de pé em nome de Jesus.